Pessoal, nessas aulas bônus eu vou falar sobre as constelações organizacionais, né? Assim como são realizadas as constelações individuais, onde nós passamos pelo processo de constelação, trabalhamos o nosso sistema familiar, trabalhamos alguns sentimentos, algumas doenças também são trabalhadas, né? A parte organizacional também pode ser constelada, tá? Então, uma empresa ela pode passar por uma constelação familiar. É um trabalho de alinhamento muito profundo quando nós trabalhamos as organizações. Porque nós chegamos no ponto crucial do problema. Por que uma empresa não anda? Por que essa empresa tem tantas dificuldades? Por que existem roubos nessa empresa? Por que os departamentos eles não conseguem ter um diálogo? Tudo isso é abordado dentro de uma constelação organizacional, tá? Então, dentro dessa constelação, nós trabalhamos os departamentos da empresa. E isso cabe a cada um, é utilizado em vários tipos de empresas, desde empresas pequenas, de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Empresas nacionais, multinacionais, empresas internacionais, elas todas passam por esse processo onde o alinhamento é o principal foco. Então, nós começamos o trabalho com os diretores, é feito um trabalho com os diretores, né, de alinhamento, porque quando nós temos a direção de uma empresa, quando eu tenho mais de um sócio, eu tenho dois sistemas diferentes ali. Eu tenho pessoas que vieram de sistemas totalmente diferentes do meu. Então, por isso que o pessoal fala, assim, né, um belo ditado, que sociedade é um casamento. Por quê? É a união de duas pessoas que tiveram uma criação diferente, que tiveram um contexto de vida diferente e que resolveram ter um negócio. E ter um negócio próprio e passam a dividir ideias e começam naquele momento, inclusive, a dividir também dívidas, né? Porque empresa gera um custo, empresa ela tem um investimento. Uma empresa, mesmo pequena, de pequeno porte, é necessário que seja feito um alinhamento inicial dos departamentos, da responsabilidade de cada departamento, de como as áreas serão constituídas, do poder que cada área vai ter dentro da empresa, como vai ser a escolha dos profissionais que vão assumir as funções da empresa. Tudo isso deve ser conversado no início de uma empresa. Geralmente as pessoas conversam de tudo, mas quando chega na parte de falar das pessoas, daquilo que é necessário para que a pessoa trabalhe na empresa, parece que isso dá uma engasgada. E isso não é tratado da forma como tem que ser tratado. As pessoas elas não dão a devida atenção a algo que é tão importante, porque uma instituição ela se faz por pessoas. Então, se você olhar hoje para uma organização, o que é mais importante dentro da organização, que movimenta a organização, são as pessoas. Então, imagine outras pessoas chegando de outro sistema familiar que vão integrar nesse sistema, que é a organização, que é a empresa. Então, o alinhamento dos sócios é fundamental. Alinhamento de pensamento, de missão, de visão, de valores e de perspectivas. Quais são as metas que essas pessoas têm em relação à empresa? O que é realmente que elas esperam com aquela empresa, tá? E dentro disso, qual é a função social dessa empresa? O que essa empresa vai ter de diferente no mercado, que vai ter por trás uma função social, algo que vai agregar valor à sociedade. Esse é o grande diferencial. As empresas que conseguem agregar valor à sociedade, que tem um fundo social, que se preocupa com os recursos naturais, que tem essa intenção, é uma empresa que sistemicamente vai estar na frente. Por quê? Pela preocupação que essa empresa demonstra com o meio ambiente, com as outras pessoas, com o bem-estar coletivo. É muito importante que as pessoas tenham isso dentro da sua fundação. A questão do bem-estar, não só dos sócios, não só dos funcionários, mas o bem-estar coletivo. Então, o bem-estar coletivo vai trazer um retorno fantástico sistêmico. Ele vai trazer um empoderamento para a empresa assim maravilhoso. A empresa vai conseguir olhar além da estrutura empresarial e isso é muito profundo. Tem empresas que têm projetos sociais assim maravilhosos. Eu vou citar aqui uma empresa que tem essa questão social forte, é uma empresa próspera, tá? É a Porto Seguro. A empresa Porto Seguro tem vários projetos sociais externos. Eles trabalham com crianças carentes, ele tem essa questão social para os funcionários também. E dificilmente você vai ver um funcionário da Porto Seguro falando mal da empresa, porque é uma empresa que se preocupa com o bem-estar dos funcionários.
É uma empresa que tem essa questão social muito forte, vem da formação, vem daquilo que é o objetivo real da empresa. Então, as empresas elas precisam ter um olhar social, um olhar para o outro, um olhar para o ser humano. Tem empresas que têm um papel no meio ambiente fundamental. São empresas que se preocupam em não poluir, tá? Em fazer produtos, em ter produtos que são ecologicamente corretos. E isso é uma preocupação sistêmica muito importante. Porque a preservação desses recursos garante que as outras gerações tenham qualidade de vida, que as outras gerações existam. Então, isso é muito importante. Empresas que se preocupam com a economia de energia, com a economia de água, são empresas que ficam sistemicamente fortes, porque tem, além da empresa, além de contratar pessoas, tem essa função social, tem esse ponto sistêmico de preocupação com o outro. É uma empresa que não olha só para os seus próprios interesses. As mesmas leis sistêmicas que são aplicadas na constelação individual são aplicadas também na constelação organizacional. Então, a lei do pertencimento, todos os funcionários têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Então, eu divido ali por seção de trabalho, tá? E o direito que o funcionário tem daquele setor. Então, todos precisam ter. Esse direito, ele não pode ser afetado. E o direito de pertencer faz com que o funcionário queira continuar naquela empresa. Tenha dedicação ao que ele faz. Isso é muito importante. E é o que as empresas não têm hoje. E esse pertencimento é vestir realmente a camisa. Eu pertenço a essa empresa, eu faço parte dessa empresa, eu me dedico, eu gero estratégias na área que atuo, porque, na minha opinião, essa empresa é importante, na minha opinião, essa empresa ela está agregando para o meu crescimento. Existe uma justiça dentro dessa empresa onde as pessoas são tratadas da mesma forma, onde elas têm o mesmo tratamento. Não há diferença entre pessoas. Outra lei que age nas organizações é a lei da hierarquia. O que significa isso? Quem chegou antes na empresa tem mais força de quem chega depois. Então, toda empresa ela precisa ter um plano para receber as pessoas. É importante que essas pessoas sejam bem recebidas, é importante que elas entendam que antes da chegada delas naquele setor, já existiam algumas pessoas lá, e essas pessoas que estão lá precisam ser respeitadas. Isso é de suma importância. É importante olhar para essas pessoas, por quê? Porque elas disporam de um tempo ali, da vida delas, elas auxiliaram a empresa até aquele momento, e eu posso chegar numa empresa, mesmo que eu saiba mais de quem está lá trabalhando, tá? Achando que eu domino tudo. Eu vou precisar das pessoas que já trabalharam nessa empresa, elas se dedicaram mais tempo. Então a lei da hierarquia faz com que eu consiga respeitar. E eu preciso respeitar isso independentemente da idade da pessoa, porque a pessoa que está lá na empresa, ela pode ser mais nova, mas naquela função ela tem coisas para me ensinar, para agregar. Então eu preciso respeitar isso, eu preciso olhar com respeito essa situação. Então tem pessoas que entram na empresa, já entram com confusão, querendo mudar tudo, achando que está tudo errado. Isso é uma falta de reverência em relação à hierarquia. Eu tenho que respeitar as pessoas que chegaram primeiro. Isso é extremamente importante, independente se a pessoa sabe mais ou menos do que ele, independentemente, tá? Então, independentemente do meu julgamento, porque às vezes você vai numa empresa e fala, nossa, como pode essa pessoa estar nessa área? Como essa pessoa conseguiu chegar nessa área? É mérito dela. Eu tenho que entender que eu cheguei depois. E quem chega antes no sistema é o mais forte. Não tem como querer fugir disso. E por último, é a lei do dar e do receber, né? O que significa a lei do dar e receber? Quando essa lei ela é aplicada, cada um faz a sua parte. O líder, o chefe, faz a parte dele. O liderado consegue fazer a parte dele e aí existe o equilíbrio. Então, o equilíbrio, eu dou, mas eu também recebo. Eu consigo dar e eu consigo receber. Eu tenho um equilíbrio onde cada um faz 50%. Então, eu consigo fazer os meus 50%, eu recebo meus 50% em troca. Então, quando essas leis são aplicadas, a empresa tem êxito. Então, quando a empresa consegue colocar em prática tudo isso, é maravilhoso. Porque o êxito passa a existir, a pessoa tem prazer em trabalhar, dá resultados, tem equilíbrio no trabalho. É como se cada um conseguisse entender a importância que tem para aquela empresa. E a empresa chega à dimensão de entender realmente a importância do funcionário. É claro que o quadro das empresas não é esse. Tem muitas empresas que deixam a desejar em relação a isso.
Muitos funcionários que deixam a desejar porque não entendem a necessidade desse equilíbrio, não entendem como é importante equilibrar tudo isso. Então nós temos empresas entrando em falência, funcionários adoecendo. Porque a pressão sistêmica, quando é psicológica, ela adoece a pessoa. A pessoa fica sem saber o que fazer, a pessoa fica sem saber como agir, tanto o funcionário quanto a empresa, porque não tem equilíbrio. Porque sistemicamente está tudo embaraçado, está tudo enrolado. E essa observação ela precisa ser feita. Na constelação organizacional, cada área da empresa é reconhecida com o seu grau de importância. Cada área da empresa é reverenciada, cada funcionário é recebido no coração ali, do proprietário, para que sistemicamente exista um alinhamento, tá? É uma inclusão de todas as pessoas que fazem parte daquele contexto, e essa inclusão traz uma leveza, uma inclusão traz satisfação e traz um resultado. Então, as empresas que fazem hoje a consultoria sistêmica, que é a constelação organizacional, ela consegue ter uma dimensão maior daquilo que está bom, daquilo que precisa realmente melhorar, das metas como devem ser, do alinhamento dessas metas, os planos de carreira para os funcionários, tá? Participação dos lucros, e as coisas começam a ter um teor bem diferenciado. E esse teor diferenciado, com certeza, vai trazer um resultado novo. Então, dentro desse processo de constelação familiar, nós identificamos também os prestadores de serviços, os fornecedores dessa empresa, colocando cada um no seu devido lugar. Os líderes, eles precisam ser reconhecidos. No contexto organizacional, todas as pessoas são importantes, cada um com seu papel. Todos devem ser reconhecidos com a mesma importância do seu grau de hierarquia. Todos precisam entender que pertence àquele sistema. E o reconhecimento de que a empresa é uma fonte de prosperidade. Isso muda muita coisa, tá bom? Então a empresa ela surge para que as pessoas tenham prosperidade. A empresa ela surge para que as pessoas consigam alcançar os seus objetivos. Esse é o maior contexto de uma organização, onde cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu grau de envolvimento, para que o resultado efetivo aconteça e para que as pessoas se sintam felizes e tenham empoderamento, sejam empoderadas a dar resultado para essa corporação. Essa foi a nossa aula.